A Bíblia é formada por diversos livros que contam eventos diferentes que aconteceram no mundo antigo. Eventos que servem de lição para que diversas gerações, até hoje, possam se basear para encontrar sentido na vida eterna. Porém, há uma parte nela que muitos acham assustadora e que serve para a base de diversos livros, mitos e histórias que apavoram as pessoas. Estamos falando do livro do Apocalipse, ou também conhecido como o Livro da Revelação. Quem é cristão e já se dedicou a entender as passagens escritas no livro sagrado deve saber que pelo menos um pouco sobre essa passagem trata-se do fim do mundo. Entretanto, pessoas que nunca bateram o olho nela possuem uma crença um tanto que romantizada desse livro. Por isso, trouxemos algumas curiosidades sobre o Apocalipse da Bíblia que vão te surpreender com alguns mitos sendo quebrados. Apocalipse chegou à Bíblia por causa de um homem. Demorou alguns anos para que uma coleção oficial, conhecida como a Bíblia, fosse montada. Atanásio foi um dos sacerdotes mais influentes no processo. Enquanto muitos outros estudiosos e sacerdotes rejeitavam o Apocalipse, Atanásio o viu como uma arma poderosa para usar contra qualquer um que fosse contra a igreja. Apesar de ter sido deposto e exilado 5 vezes durante sua carreira como bispo, sua opinião era de alguma forma crível o suficiente para que o livro não fosse excluído do Novo Testamento. Ele não fala sobre o fim do mundo. Para entender essa afirmação, precisamos entender o momento em que as passagens foram escritas. O livro do Apocalipse foi escrito por João em 70 depois de Cristo, período em que Jerusalém foi atacada e praticamente destruída pelos romanos. De acordo com a crença da época, emitida por João em seus escritos, Jesus deveria voltar à terra para salvar a população e castigar aqueles que tanto lhes faziam mal, ou seja, os romanos. Isso quer dizer que cristãos da época acreditavam que o Salvador estava por vir, e isso só fortaleceu a fé e disseminou ainda mais a palavra de Deus entre os fiéis, convertendo cada vez mais pessoas a acreditarem em Cristo. Quem foi o João que escreveu o livro do Apocalipse? Como você sabe, a Bíblia foi escrita por diversos homens durante muitos e muitos anos, e, com o nome João, por exemplo, temos conhecimento de pelo menos 5. Acredita-se que foi João que escreveu essas passagens, porém qual deles? Devido à semelhança na escrita, tudo indica que foi o apóstolo de Jesus, aquele que escreveu o Evangelho de João. Porém, alguns teólogos discordam disso. Um dos motivos é que João do Evangelho menciona toda hora seu nome no livro e o do Apocalipse não faz isso. Outra diferença é que, apesar de, nos dois livros, o autor citar Jesus como cordeiro, as palavras gregas para chamar o animal são diferentes, além do autor de Apocalipse ter uma linguagem mais polida. As coisas que acontecem durante a passagem são assustadoras. De acordo com o livro, primeiro o sol fica tão quente que é capaz de ferver os seres humanos. Quem sobreviver a isso deverá enfrentar pedras de granizos gigantes, para só então ver o sol escurecer e a lua virar sangue. Como se não bastasse isso, as estrelas devem cair do sol, terremotos acontecerão e gafanhotos bizarros tomarão conta da terra, com a permissão para torturar por 5 meses os pecadores, porém sem matá-los. O número 666 não é o número do diabo. A passagem que cita este número temeroso por muitos é a seguinte: aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Como diz a passagem, o número 666 é o número de um homem, e alguns teólogos acreditam se tratar do imperador Nero. O cálculo para chegar a essa crença se baseia na numerologia hebraica da gematria, em que alguns atribuem valores às letras. Além disso, Nero era bem cruel com os cristãos, a ponto de queimá-los vivos. Tudo a ver com o diabo, não é mesmo?
Aleluia! Essa expressão é usada por alguns ramos religiosos para louvar a Deus. Os praticantes do judaísmo e cristãos são muito familiarizados com seu uso, e atualmente muita gente tem ciência do seu significado. Mas para os cristãos, quase que ela não existiu, pois ela só aparece no livro de Apocalipse, ou seja, muito próximo de não estar ali. Ao todo, ela apareceu 4 vezes apenas no maior guia cristão, e todos eles dentro desse livro em específico. Você consegue imaginar o seu vocabulário dos dias de hoje sem a expressão aleluia? É possível visitar o lugar onde o Apocalipse foi escrito. A localização de João pode ser encontrada em Apocalipse 1:9. Ele estava supostamente escrevendo da ilha grega de Patmos. Existe, na verdade, uma gruta rodeada por um mosteiro que se acredita ser o local onde o autor escreveu o livro. Embora não haja provas, foi considerado importante o suficiente para se tornar um patrimônio mundial da Unesco. Há mais livros apocalípticos. Existem outros escritos apocalípticos judaicos, como os Segredos de Enoque, o Livro dos Jubileus e o quarto livro de Esdra, também conhecido como o Apocalipse de Esdras. O dia do fim do mundo. Houve inúmeras previsões fracassadas do Apocalipse com base no último livro do Novo Testamento. Estes incluem o do matemático escocês John Napier, que previu que o mundo acabaria em 1688 ou 1700. Ademais, o então clérigo alemão Johann Beigel previu que o mundo começaria a decair em 1836. Todavia, também há exemplos mais modernos, como o culto de Brent Davidian, cujos membros morreram tragicamente no que foi conhecido como o Massacre de Waco, no Texas, em 1993. Mais recentemente, o teórico da conspiração do fim dos tempos David Meade também preveu a data do juízo final em ambos 2017 e 2018. Ainda não aconteceu e talvez passamos. Diferentes interpretações de evento. Por fim, a última da lista de curiosidades sobre o livro do Apocalipse se encontra na forma como é interpretado. O preterismo vê aos eventos em Apocalipse como algo que já havia acontecido quando foi escrito. Isso teria acontecido em algum momento entre o ministério de João Batista e a queda de Jerusalém em 70 a.C. Em contrapartida, aqueles que têm uma interpretação futurista, no entanto, acreditam que o fim do mundo ainda está por vir. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Você nos ajuda muito a trazer diversas curiosidades. Se tiver algo que você quer saber, coloca aqui que a gente procura e traz para você. Até a próxima!